E essa história sempre foi uma lenda, né? O Cuca parece que se envolveu em alguma coisa lá na Europa nos anos 80. Ninguém sabia dizer direito o que era. Se ele era inocente, se ele era culpado, se ele tinha sido condenado, ou se era uma acusação sem provas. Eu sou de 81 e eu comecei no jornalismo em 2001 ali, 2000 e era uma lenda, assim, era um negócio que parecia lá atrás, né, largado, esquecido. A pergunta original ali não sei se foi do Ricardo ou do Jorge, o que veio primeiro, né? Se foi a imprensa que foi atrás ou se foi eu acho que uma coisa alimentou a outra agora, né? Quando ele foi anunciado pelo Corinthians. Teve um pouquinho desse barulho em 2021, quando ele volta para o Atlético Mineiro, né? Uhum. Mas ele dá uma ideia, não vou falar sobre isso, tal, e todo mundo aceita o não vou falar sobre isso, né? Não vou falar e pronto. Eu tenho a impressão, assim, é uma impressão muito subjetiva, assim, empírica, que o caso Robinho, no final de 2020, e o caso recente do Daniel Alves em Barcelona, trouxeram à tona esse caso de novo lá atrás. Foi assim, teve um caso com o Robinho, teve o caso do Daniel Alves. Não tem um caso do Cuca aí também, não? Que teve um... E aí, esse caso meio voltou à conversa pública, assim, e quando ele vai para o Corinthians, aí explode e toma outra proporção. Que algumas pessoas ligadas ao clube, assim, torcedores, influenciadores, tentaram até transformar numa demonstração de grandeza do clube, como se isso importasse nesse momento, né? Tá vendo? Só porque é o Corinthians. Não, se ele tivesse ido para o Inter, para o Grêmio ou para o Paysandu, teria tido barulho também. Talvez não mesmo, mas teria tido. E o que aconteceu foi uma demonstração muito clara, assim, de que a sociedade evoluiu, né? Isso que o Paulo estava falando. Então, assim que ele chegou no Corinthians, eu, por exemplo, né, aqui a Globo, meus colegas, mas eu pessoalmente fui atrás de informações sobre o caso como eu nunca tinha ido, o que é uma vergonha para mim também. Eu fui 500 vezes à Suíça cobrir coisas da FIFA e tal, e nunca me ocorreu a possibilidade de ir a Berna e ir atrás da história do Cuca, entendeu? Porque eu não lembrava, porque era uma lenda, não era uma história. E aí a gente foi atrás, a gente falou com o advogado da vítima, consegui localizar as pessoas da Justiça da Suíça que me responderam e tal, e aí a nossa equipe na Europa foi até Berna, falou com pessoas lá, falou com a diretora dos arquivos do Estado de Berna, que leu o processo, e com o cuidado de não quebrar o sigilo, não romper ali o segredo desse caso, que é um caso que está em segredo de justiça de 110 anos. Então, o julgamento foi em 1989. O processo só vai poder ser lido em 2099. Provavelmente não estaremos aqui, nenhum de nós, né? Então, daqui a 70 anos, 76 anos, que alguém vai poder ver o processo. Mas essa pessoa leu o processo e falou, eu não posso dar nenhuma informação nova, mas tudo que saiu, tudo que já foi tornado público sobre esse processo, tudo na época eu posso atestar que é verdade. Eu não posso dar nenhuma informação nova, mas eu posso atestar que o que está aqui nessas reportagens, e até nos indicaram quais foram as reportagens publicadas por jornais da Suíça da época, isso aqui é tudo verdade, está tudo aqui no processo. Então, lá tem todos esses detalhes que vocês mencionaram, né? Que ela reconheceu o Cuca, que havia sêmen e tal, tudo mais. Os outros detalhes que foram nos dados, que não são desimportantes, é que o Cuca, o Fernando, o Henrique e o Chico, né? Chico, e o Henrique, poderiam, eles foram condenados a um tipo de pena que eles não precisariam ir para a cadeia imediatamente. Se chama condenação condicional, é um nome assim, uma tradução imprecisa, seria essa. Ele não precisa cumprir a pena imediatamente, mas ele fica com essa pena na ficha dele, digamos, e se ele cometer algum outro delito, ele tem que cumprir o anterior e ele vai ser julgado por esse novo, seja qual for. Seja qual for a gravidade. Gostaria de ser o réu primário. Isso.
E mais do que isso, e mais do que isso, com um passivo a cumprir, né? Além de deixar de ser réu primário, ele já tem uma pena, né? Que fica em suspenso. Ele perderia o réu primário, digamos assim, já nessa condenação, ele já perde ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo que isso atenua, por um lado, né, a situação, por outro, eles todos, eles foram presos em 87 por um mês, 28, 29 dias ali, voltaram para o Brasil mediante o pagamento de uma fiança, mas eles teriam que ter voltado para o julgamento, e eles não voltaram, nenhum deles. O Cacalo estava lá, então advogado do Grêmio, né, deu várias entrevistas falando sobre isso, e um deles, se eu não me engano, o Fernando, tinha contratado um advogado local para defendê-lo. E o Fernando é o que pega a pena menor, né, porque segundo a sentença, segundo as reportagens da época, ele não teria participado diretamente do ato, mas foi condenado por coação.